Vamos falar agora um pouco aqui da parte doméstica. Essa oposição que está agora, são 7 vereadores, e a gente vê o trabalho de alguns, e uns até não aparecem muito, mas eu sei que existem as comissões, existe toda semana, porque quem acompanha o trabalho do vereador sabe que não é só aquilo numa terça-feira ou numa quinta, uma reunião. Eu mesmo vejo gente lá trabalhando até tarde da noite, fazendo projeto, tentando aprovar nas comissões, e aquele trabalho todo. E como eu acompanho as reuniões às vezes, e sempre pelo rádio eu escuto, e eu acho que você também deve estar antenado com isso. O que é que você está achando? Primeiro eu vou perguntar da oposição, e depois você vai me falar também o que está achando dos vereadores da situação. O que é que você está achando dos nossos vereadores? Bom, falando da oposição, como eu disse, eu faço parte da oposição, sem mandato, mas faço parte da oposição. Eu vejo assim, o trabalho da oposição ele é muito complexo, né? Porque ser oposição não significa ser contra tudo, significa ser um questionador. Mas eu acho a nossa oposição pouco propositiva. Eu acho que em muitos momentos ela é uma oposição muito do contra. Isso, a oposição que eu falo na Câmara, né? Dentro da Câmara de Vereadores. E eu acho que isso constrói pouco para a cidade. A gente tem que ter mais debate. Aí a mesma crítica que eu fiz para a política em geral, tem que ser mais próximo do povo. A Câmara de Vereadores em si, e sobretudo a oposição, tem que combinar mais com o povo, tem que conversar mais, ir mais aos espaços de debate do povo, porque lá é que vai saber as pautas. Você vai ver a realidade das pessoas e vai ver no que tem que ser feita a oposição, no que o governo municipal tem que ser questionado, no que ele está deixando faltar. E eu vejo assim, muito a Câmara, às vezes, muito na base da picuinha. Eu acho a reunião da Câmara de Vereadores um grande festival de horrores. Vê os caras se degladiando, muitas vezes se ofendendo, e isso constrói muito pouco para a cidade. É mesmo uma rinha de gladiadores. Os caras ficam lá, a plateia aplaude, vai a um, aplaude o outro, assobia, e pouco acontece. A gente vê pouca realização, e o poder legislativo tem um poder imenso, mas acontece pouco. Tem pessoas muito boas lá dentro, outras nem tanto, sem dar nome aos bois, mas eu acho que está faltando acontecer mais para a nossa oposição. Faltando grandes sacadas, faltando trazer pauta de verdade. Falar, o povo está precisando disso, entendendo? E quanto à situação, eu vejo muito o legislativo, né, os vereadores de situação, eu vejo muita inércia. Também acontece muito pouco, é pautado pelo poder executivo. E também aí é que não tem mesmo que chamar o povo, porque é melhor manter afastado. Está no poder, então é bom que o povo só concorde. E no fim das contas, a Câmara em si de Santa Cruz, ela é inerte, assim, em alguns pontos. Eu vejo acontecer pouca coisa. Esse debate dos estudantes mesmo, os vereadores foram lá, participaram, mas o posicionamento foi pequeno. A gente pautou o tempo todo, os estudantes pautaram o tempo todo. E foi só ali naquele espaço. Né? Com exceção de Afrânio, que veio aqui porque tinha um projeto de lei, veio explicar o projeto de lei, escutar a opinião das pessoas. Depois aconteceu pouca coisa. Depois veio, Ernesto Maia teve presente. No dia da reunião tinha uma série de vereadores. Mas se posicionando muito pouco. Alguns com uma postura extremamente populista, de dizer assim, digam as suas bandeiras que eu venho aqui para concordar. E não é isso. Não tem que concordar de algumas coisas quando a gente tiver certo, quando o povo tiver certo. Outras tem que tentar instruir, mostrar outros lados. Mas o que é que a gente vê? E nesse debate da questão da lei dos estudantes ficou muito claro. A oposição acusando, falando, não, é pouco, tem que ser muito. E os de situação dizendo, mas é isso que dá pra fazer, vocês têm que ter calma. Nem é o que dá pra fazer e nem também dava pra fazer um estardalhaço.
Mas tem pouco debate, pouco se explica, pouco se fala para a população do que está acontecendo. Essa questão agora do socorro orçamentário, né, dos 10 milhões para a saúde, qual é a palavra? Suplementação. Da suplementação orçamentária. Já tinha um orçamento aprovado. Aí, ok, precisa de uma suplementação. Por quê? Em que foi gasto? Como foi gasto? Eu dei uma analisada no pedido e é tudo muito subjetivo. Não tem detalhado, não tem o objetivo disso. Eu acho muito pouco. Sinceramente, assim, como grande questionador, eu acho muito pouco o trabalho. Tá sendo... falta muito ainda pra gente ver uma ação do Poder Legislativo em Santa Cruz. Eu sempre vejo, quando a pressão é popular, que trabalha-se. Porque no Congresso Nacional, você viu que foram 1.458 travamentos que foram botados em prática e foram destravados. 1.458. Nesse período agora, com essa... De 2 semanas. De 2 semanas. Então, você acha que ali na Câmara também falta também desse comprometimento popular, das pessoas cobrarem, das pessoas saberem realmente o que o Legislativo faz? Porque você vê, muitas vezes o vereador fica dizendo que fez tal obra, construiu tal rua, e aquele negócio todo, isso não é função. Eu acho que o grupo é representado por ele, mas não é função do vereador dizer que fez calçou uma rua. Exato. Aí, o vereador não é pedreiro, né? Aí você vê isso. Você é desse? Você concorda com o que eu estou dizendo? Concordo plenamente. Isso, inclusive, eu fui candidato a vereador. E no palanque a gente tentava passar isso, né? Que a grande propaganda sempre é o calçamento, a água encanada, né? Do bairro distante. Isso é bom, a gente precisa de calçamento, de urbanização, a gente precisa de serviços básicos funcionando, mas a gente precisa de política de Estado, a gente precisa de debate de política pública. Falta muita pressão popular, com certeza. Falta. O povo também tem que ir participar mais, tem que parar de ir para a Câmara, aplaudir, vaiar e pedir e começar a participar efetivamente da construção da política. Ir lá e pautar, minha escola, o meu filho está na escola e a escola não tem condições, o povo precisa saber. O lugar de reclamar disso não é na rádio, é na Câmara. O povo não votou, os caras não estão lá? Vai lá, procura o vereador que você votou e fala, olha, minha escola tá assim, minha rua tá sem calçamento, meu bairro tá sem calçamento, e pra mim não basta ir lá e calçar a minha rua e depois pedir os votos da minha rua. Eu quero saber quais são os critérios de escolha das ruas para serem calçadas. Vê, uma contradição. Por trás da minha casa tem uma rua, nessa rua tem o Senai, uma faculdade, a Casa da Criança, uma igreja católica. Rapaz, se isso não for motivo suficiente para uma rua ser calçada, eu não sei o que é não. E eu não sei qual é o critério estabelecido, por exemplo, para isso, né, para a urbanização. Aí eu não quero saber se vai ser a minha rua calçada. Eu quero saber qual é o direcionamento político para dizer onde tem que ser urbanizada a cidade. Por exemplo, eu reclamo, por que não tem médico, não tem médico, não tem médico? Vamos saber como é a diretriz legal da gestão da saúde na minha cidade, quem são os responsáveis, como é que a coisa está andando. Aí tem que parar de ver absurdos. Pronto, o nome de Dimas Dantas indicado para a Secretaria de Educação. Na minha opinião, um grande absurdo. Não é nada pessoal contra Dimas. Mas a questão é, o cara é vice-prefeito, já tem um acúmulo de funções. Houve um compromisso dos 3 candidatos a prefeito de que o secretário de Educação seria um profissional da educação. Inclusive, foi citado até que a própria classe escolheria. E é assim que tem que ser. Como é que agora, tá certo, Dimas Dantas está lá por uma indicação política, sim, e a técnica da coisa? E a gestão? E a valorização do profissional? E o conhecimento da área? Onde fica? E eu vejo poucas pessoas questionarem. Aí quando questiona pela efervescência do partidarismo no sentido ruim da palavra, né? Do grupo político que as pessoas tomam muitas vezes como o time do coração. Aí o cara que é do lado defende, o cara que é do outro lado ataca, e tudo muito
sem substância, muito sem análises mais conscientes. Então, isso, falta o povo ir lá. E tá provado aí, pelo que aconteceu, que quando o povo exige, quando o povo quer fazer, acontece. Tá aprovado também, com a aprovação agora da lei do repasse dos estudantes, que a gente com algumas reuniões, com um pouco de interesse, com a organização da classe, que é fundamental, a sociedade civil organizada para fazer isso, as coisas acontecem. E a Câmara, tem algumas pessoas com potencial para transformar as coisas. Só que, já que não está andando ainda, a gente tem que ir lá empurrar. E isso tem que ser feito pelo povo. Né? Você citou aí do pessoal participar. Não seria a hora de ser implantado esse bendito orçamento participativo e nos bairros olhar as pessoas, o que é que elas estão precisando e nos fazendo os núcleos? Exato. Não é? Eu só estou falando como se fosse o Partido Comunista, mas é no sentido de colocar toda a comunidade, né, em torno desse orçamento. Porque poderia daí sair as ideias, sair o pleno debate. Eu estive no Ipiranga no dia da Conferência Municipal das Cidades e houve até uma coisa interessante que eu vi várias mesas discutindo a segurança, estudando mobilidade, discutindo muitos assuntos aqui da cidade. Mas não via participação popular. Quem estava lá em peso era o pessoal do MTST. E tinha várias outras, eu sei que tinha várias outras, mas os organizados em maior número eram eles. Então não falta também, a gente vê, na hora que tem uma coisa daquela, também as pessoas não vão. Não é? E o orçamento participativo seria de ir na comunidade, né? A minha ideia iria lá na comunidade, o grupo dos vereadores e o da prefeitura, claro, né, do poder executivo, e ver aquela necessidade ali, daquele local. Exato. Aí a pessoa podia, mesmo que ele tivesse muito preguiçoso, mas ele teria que ver, porque estava na porta dele. Não seria bem mais fácil? Com certeza. Durante a campanha, a gente teve algumas experiências fantásticas, né? A gente bateu os 4 cantos de Santa Cruz, conversando com as pessoas, abordando e tentando despertar justamente para essas coisas, né? Das funções reais do legislativo, da forma como como o vereador tem poder para fazer muita coisa, e dessas questões da participação popular. Esse modelo que você realmente falou agora como militante do PCdoB. É exatamente isso. E a gente abordava isso, inclusive, na campanha, em cima do palanque, falando sobre o orçamento participativo, sobre a consulta popular, sobre as audiências públicas. Tem que ir atrás, né? É difícil, teve a conferência das cidades. Teve a divulgação em rádio, assim. Só que aí, o cara que está trabalhando, ele vai deixar o trabalho para ir para a conferência? E o cara que mora lá no Santo Agostinho, que não tem como vir para a conferência? Quando é no dia do comício, tem um carro para ir buscá-lo. Mas para a conferência não tem. Como é que... Você tem que organizar a base. Não adianta chamar a cidade inteira, porque se a cidade inteira resolvesse ir para Ipiranga, não ia caber. Então tem que organizar. Como você falou, os núcleos, as associações de moradores. Já existem algumas associações de moradores em Santa Cruz que desempenham um trabalho interessante. E não é a associação de moradores que tem que procurar o poder público. É o poder público que tem que ir lá. Lá é um espaço, um centro de debate político importante. É uma organização social, a sociedade civil organizada. Isso é muito rico, isso é muito importante. Isso aí é política de base. Isso eu tenho uma forte crítica aos 2 grupos políticos aqui em Santa Cruz, que se investe muito pouco na política de base. A política de base serve para, na hora da eleição, saírem as lideranças para ser candidatos. Mas a participação em si acontece muito pouco, né? A gente tem... Quem tem que pautar a política de educação, por exemplo, são os professores e os estudantes. É simples. Você, para saber o que a educação precisa, escuta os estudantes, escuta os professores. O profissional que promove esse serviço e o agente que recebe esse serviço. Aí você vai saber se está funcionando, se não está e o que tem que mudar. Aí você tem a conferência de educação, beleza, tem a conferência de educação, mas não tem uma preparação antes disso. De ir lá, chamar as pessoas, estabelecer lideranças para participarem, isso é muito importante. São mecanismos e não é uma coisa complicada de se fazer, não é uma coisa que demande custo financeiro.
É simplesmente de disposição política, né? Disposição civil, inclusive. É nesse sentido que eu também acho. Porque se a pessoa tem a consciência que se ele pega, joga um papel no chão, e depois ele mesmo vai pagar para tirar aquele papel do chão, então, ele sabendo que aquilo está saindo do bolso dele, eu acho que ele não vai ser tão burro de jogar uma coisa que depois ele vai gastar com aquilo. E como você falou mesmo, da parte de ouvir as pessoas, os mais interessados, e quem é mais interessado de calçar a sua rua, de ter um combate à muriçoca, de ter um combate a tantas mazelas, né? De saber se o nosso posto está bem atendido. Porque eu nunca vi uma consulta na rua, em volta, pronto, ali no Rio Verde, tem um posto de saúde, mas eu nunca vi ninguém do poder público, do executivo, perguntando àquelas pessoas se eles foram bem atendidos, se o médico atendeu direito, se tem uma pesquisa nesse sentido. Porque o cliente, no nosso caso, o povo, que é quem está usufruindo do serviço, e não opina. Exato. Então, como é que você não opina do serviço que vai ser oferecido para você e que você está pagando e muito caro? Porque quando eu vejo que o orçamento de Santa Cruz desse ano são 135 milhões, né? 135 milhões, aí você vê que é muito dinheiro. São muitas mega-sena, eu vou comparar com mega-sena, porque é uma coisa que todo mundo acha até inatingível, que é mesmo, né? Mas não é muita coisa. Então, aquela pessoa que é o principal, o ator, ele é jogado de lado. E fica nem como coadjuvante, porque é o último a ser escutado, só é escutado no dia da eleição, não é isso? Pois é. E a eleição, no caso, se torna um grande problema, porque seria a hora, pelo menos, do povo se revoltar, né? De dizer, olha, não me interessa o tamanho do seu carro de som, não me interessa como é bonito o seu material, quantos adesivos você tem, não me interessa o tamanho da festa que você promove, não. Eu quero saber o que você estava fazendo durante esse tempo todo que você estava lá, principalmente para os candidatos à reeleição. E se pergunta muito pouco. Eu tive essa experiência durante a campanha. Chegava nas pessoas e falava, o que você acha da atuação da Câmara? Essa opinião que eu dei sobre a atuação da Câmara, eu ouvi muita gente dizer a mesma coisa. Só que aí quando você perguntava, você votou em quem? Ah, em fulano. Pronto, ele tá lá. Você vai votar em quem? Eu vou votar no mesmo fulano. Pô, e aí? Aí fica difícil de transformar. Então pelo menos chegue pro fulano e diga o que tem que se dizer. E durante a campanha acontecem, né? As pessoas... Aí durante a campanha os políticos vão nas fábricas falar pros operários. Os políticos vão nas entidades falar pros membros. E quando acaba, até daqui 4 anos. Aí a gente volta e conversa mais um pouquinho. Não, pô, continua. Vai lá, volta lá. Vai ouvir, vai falar o que tá fazendo. Pronto, pelo menos isso. Vamos lá chamar o povo para dizer, olha, eu estou fazendo isso. Pronto. Já tem a participação social, pelo menos o povo ouvir. Saber dizer, pô, olha, esse cara se elegeu e tá funcionando. Mas não tem. Pelo menos eu não vejo. Uma das coisas que a gente viu agora foi um São João bem feito, com muita segurança e teve as falhas, mas ninguém pode dizer que foi uma coisa ruim. Todo mundo acha que foi bom. Mas quando a gente vê aqui um governo que decreta estado de emergência, que não tinha dinheiro para nada, não podia fazer, inclusive até penalizando até o repasse dos estudantes, e depois faz um São João que gasta milhões, não é um pouco contraditório, Paulinho? Depende. Eu acho que pode ser que seja contraditório, pode ser que não. Porque a gente sabe que tem coisas que tem orçamentos separados, né? Tem um dinheiro que por exemplo, dinheiro que é para educação só pode ser usado na educação. Pode estar acontecendo, pode estar o mundo se acabando. O dinheiro da educação é da educação e acabou-se. Desde que fique claro, que venha explicar para a população, olha, o São João de Santa Cruz custou tanto, o dinheiro saiu de tal lugar e foi destinado para isso porque tinha que ser destinado para isso, e para as outras coisas os recursos vêm de tal. Pronto, simples. Fechou. Falta isso. O São João realmente foi muito bonito, foi referência para o estado, superou inclusive de algumas cidades grandes. É importante como identidade da nossa cultura nordestina. É importante para o nosso povo, que é carente de manifestações culturais. Então é muito importante. É fantástico que aconteça. Não acontece em outros lugares do Brasil.
Eu que sou um filho adotado de Santa Cruz, eu acho fantástico tanto o carnaval em Pernambuco quanto o São João. Então essas manifestações são fantásticas. Agora, isso tem que ficar claro. Chegar e dizer, olha, porque está sendo questionado, as pessoas estão questionando isso. E ninguém até agora veio explicar. Dizer, porque, por exemplo, foi pago uma grana razoável para algumas bandas, né? Mas as bandas da cidade, a minha inclusive, que participei da festa de São João, a gente recebeu 300 conto. Pô, peraí, nem quando os meus parentes chamam pra gente fazer um voz e violão no churrasco, a gente recebe isso. A gente participou, claro, um espaço desse, uma oportunidade dessa, nesse sentido. Pronto, Gilberto Geraldo é um cara que tá fazendo um trabalho fantástico. E que surgiu esse espaço novo e a gente foi lá e abraçou e participou. Mas a gente tem que lutar pra mostrar por que uma banda merece mais de 100 mil reais e a minha banda recebe 300, tá certo que eu não quero comparar, né? O cara lá lutou, conquistou o espaço dele, virou referência, as pessoas atrai muita gente pro show dele, realmente precisa. Mas aí tem que ficar muito claro, por que é pago tanto e por que é pago menos ao outro, de onde vem essa grana, qual é o critério usado para selecionar as atrações, por exemplo. Então aí fica claro, tem os questionamentos, vai ter, é importante que tenha. Eu tenho um cuidado sempre na análise, né? Porque a gente não pode ser leviano, mas tem que ser realmente, assim, tem que ser questionado. O São João foi legal, mas foi caro, de onde veio esse dinheiro? Aí pronto, pode ser contraditório ou pode não, vai depender de uma boa explicação. Se não vier a explicação, aí o povo fica no direito de pensar o que quiser, né? É isso. Eu estou aqui falando com Paulinho Coelho, ele é um líder estudantil. E Paulinho, depois dessa conversa toda, o que é que você tem de proposta assim, o que é que você pode falar para o povo? O que é que ele tem que melhorar? Eu já vi que você já deu muitas explicações nesse sentido, mas eu queria saber, assim, para a gente fechar a entrevista, o que é que você diz para essas pessoas? O que é que eles precisam fazer para também se inserir nesse contexto todo de mudança e que efetivamente mude? Que tenha uma visão que mude. Porque você acompanhou, eu sei que você é novo, mas você já viu algumas mudanças. Então, o que é que precisa mais? Onde é que precisa mais avançar? Que seria mais em bloco? Se teria que ter mais umas pautas? Vamos conquistar tal tanto de pauta e depois vamos partir para outras? Como seria essa intervenção? Bom, o nosso país teve... As coisas aconteceram muito rápido, né? A gente teve uma redemocratização que não tem nem 30 anos. E de lá para cá a gente saiu de governo militar para governo democrático, com lideranças de direita. E em 2002 a gente elegeu um operário presidente. Tudo isso foi muito rápido, a gente teve um impeachment ainda nesse percurso. E dizer, assim, o que eu tenho a dizer pro povo é o seguinte, principalmente para a juventude: estudem, se organizem, estabeleçam pautas, cobrem com responsabilidade, sem ser leviano, como eu falei antes, analisando com muita sobriedade. E aquela coisa do vem pra rua, né, do comercial, da música do Rapa, é isso, é ir pra rua mesmo, mas ir pra rua pelas razões certas, cobrar de quem é devido o que é devido. Eu vi muita gente criticando a Dilma Rousseff por causa da PEC 37, e aí, porra, tem que entender, não é da alçada dela, entender que existe uma divisão de poderes, e é isso, se instruir, se organizar e questionar muito, porque os patrões do poder público somos nós, e é isso que é esse o recado, e não esquecer disso. Quando chegar em 2014, quando chegar em 2016, vamos pensar menos na festa, mais na política, porque é legal ir pra rua, é legal ir pra uma carreata, é legal ir pra um comício, mas é bom a gente saber conhecer as pessoas, ver o que elas estão falando, do que elas estão falando, por quê, ver a origem dessas pessoas, ver para quem elas são referência, ver para quem elas prestam serviço no poder público, se eles estão ao lado do povo, se estão defendendo algum interesse. E é isso.
participar, agir na política. Porque se o povo agir na política, ela vai ser feita pro povo. Se não... Eu falei aqui com o Paulinho Coelho, do prédio da UESC, para o blog Merece Destaque.